Abra sua Bíblia, por favor, em Jeremias, capítulo 51, versículo 56. Jeremias, capítulo 51, versículo 56. Vamos ler juntos? Bem forte. Porque o destruidor vem contra ela, contra a Babilônia. Os seus valentes estão presos, já estão quebrados os seus arcos. Porque o Senhor, Deus que dá a paga, certamente lhe retribuirá. Eu quero chamar a sua atenção para essa expressão, o Senhor que dá a paga. E eu quero meditar só sobre isso aí. É um nome de Deus. O Senhor Yahvé das recompensas. Nós aprendemos teologicamente de que uma das maneiras de nós conhecermos Deus, ou de Deus se revelar para nós, é através dos seus nomes. Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus ali é Elohim. E Elohim significa o Deus que faz o impossível. Porque pelo poder da sua palavra, Ele criou todas as coisas. Mas aí, no capítulo 2, fala que Deus criou o homem e o fez à sua imagem, à sua semelhança, e o nome de Deus ali não é mais Elohim, é Elohim e Yahvé. Yahvé é o Deus da aliança, é o Deus do relacionamento, é o Deus que você pode ter intimidade com Ele, relacionamento com Ele. Mais adiante, aparece a expressão Adonai, é o Deus da providência, é o Deus do cuidado, é o Deus do sustento. E todo mundo já cantou aqui, nós cantamos, que esse nome Yahvé, ele é colocado com outros nomes, para revelar o caráter de Deus. Yahvé Rafá, o Deus que cura. Yahvé Shalom, o Deus da paz, o Deus da justiça. E aqui nesse texto, diz assim, o Senhor Deus, que dá o quê? A paga. Em outras palavras, é o Senhor das recompensas. E a partir desse nome, eu quero tirar 3 lições para nós aqui, de uma forma bastante prática. Porque a Bíblia diz que o povo que conhece o seu Deus será um povo forte e ativo. A vida eterna é conhecer a Deus. Na eternidade inteira nós estaremos conhecendo a Deus. Então conhecer o Deus que nós temos é muito importante para a nossa vida prática. Por isso que Oséias diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A partir desse nome, eu quero tirar 3 lições. A primeira delas é que se esse Deus é o Deus que dá a paga, Ele é o Deus empreendedor. Empreendedor. Fala muito em empreendedorismo hoje. De onde vem o empreendedorismo? De Deus. Você dormiu hoje, mas enquanto você dormia, o Deus de Israel vigiava você. Ele é o Deus que não dorme, nem cochila. Você hoje, para vir aqui para a igreja, tinha comida em casa, porque Deus mandou. Ele não para de trabalhar. Veja bem, por favor, Gênesis capítulo 2, versículo 2. A primeira grande obra de Deus, o primeiro grande empreendimento de Deus, é o empreendimento da criação. O que é que diz lá? E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Deus
não descansou não. Aqui ele cria o princípio do tempo, da semana, do dia, dos meses, dos anos. Então ele fez a obra. A criação é obra das mãos de Deus. E o salmista diz assim: por que diriam as nações, onde está o Deus deles? E aí o salmista responde: no céu está o nosso Deus e faz tudo como lhe apraz. Abra sua Bíblia no Salmo 104, versos 27 a 30. 104, versos 27 a 30. O que diz aí? Todos esperam de ti que lhe dê de comer a seu tempo. Se lhe dás, ele os recolhe. Se abres as mãos, eles se fartam de bem. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes corta a respiração, morre e volta ao seu pó. Envia o teu espírito, eles são criados, e assim renovas o quê? A face da terra. Deus hoje já começou trabalhando, alimentando toda a sua criação. O nosso Deus é um Deus que trabalha dioturnamente. E aqui, se o Deus é o Deus da criação, Ele não abandona a criação. Ele cuida da criação. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E eu queria que você lesse Isaías 64, verso 4. E como diz o pentecostal, toma posse desse versículo. Isaías 64, versículo 4. O que diz aí? Nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Não é você que trabalha para Deus, é Deus que trabalha por nós, em nós e através de nós. Mas o grande trabalho de Deus, esse Deus que é empreendedor, além da criação, da preservação, nós temos o trabalho da redenção. Veja Isaías capítulo 55, versículo 11. Isaías capítulo 55, versículo 11. O que diz? Desculpa, está errado. É 53, 11. Eu sou falho, né, meu? Me perdoa. 53, 11. O que diz aí? Ele verá o fruto do penoso o quê? Trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O maior trabalho que Deus realizou por nós foi o trabalho da redenção. E o grande empreendimento de Deus na história hoje é salvar cada um desses eleitos que foram comprados e lavados pelo sangue de Jesus. Então, há um empreendimento que está acontecendo agora na história. Além da providência de Deus, a boa mão de Deus sobre nós, além do cuidado de Deus, Deus está salvando pessoas. A cada dia é acrescentado à igreja os que vão sendo salvos. E o grande empreendimento que eu e você, nós temos o privilégio de fazer, é promover a fé dos eleitos através da pregação do Evangelho. Então todo o nosso esforço, todo o nosso trabalho é participar desse empreendimento divino. Vocês entenderam ou não? Estou me esforçando. Se Deus é empreendedor, esse Deus também, Ele é contratador. Ele contrata. Porque nenhum empreendimento funciona sem mão de obra, não é isso?
Concorda comigo? Mateus, versículo 9, 37 e 38. Ele diz o quê? Na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande para a sua seara. Então ele contrata a gente, ele manda a gente. O Senhor, como é que ele manda? Primeiro, ele chama você. Ele faz você nascer de novo. Você passa a ser uma nova criatura. E você agora está contratado. Você é um funcionário do rei. Gostei da irmã que falou sozinha. Presta atenção. Você não pode fazer tudo. Ninguém pode fazer tudo. Mas ninguém não pode deixar de fazer alguma coisa. Deus não chama vagabundo, ocioso, preguiçoso. Preguiça é trabalho. Preguiça é pecado, na Bíblia. Então eu queria que você entendesse isso. Veja, por favor. Eu queria que você fosse lá para Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20. Só lê o versículo primeiro. O que diz aí? Então, quem é nosso patrão? Deus. E Ele faz a sua obra através de nós. Você já notou uma coisa? Que a única religião do mundo que omissão é pecado é o cristianismo? Porque todas as outras religiões, a salvação é pelas obras. Mas nós somos salvos pela graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Mas diz lá, Efésios 2:10. Vamos ler e tomar posse. O que diz lá? Efésios 2:10. O que diz? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, igreja, ser crente, ser filho de Deus, ser servo de Deus, é ser funcionário do reino. Vocês estão entendendo como é que é o negócio? Então o nosso Deus é um Deus empreendedor. O nosso Deus é um Deus que contrata a gente para trabalhar nesse seu empreendimento. Claro, alguns são chamados desde criança, outros são chamados na meia idade, e às vezes são chamados na hora de morrer, na UTI. O ladrão da cruz, coitado, não deu dízimo, não cantou, não recebeu atendimento pastoral. A frase foi simples: hoje mesmo estarás comigo, o quê? No paraíso. Morreu. Mas João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o ventre, o quê? Materno. E nasceu para cumprir uma missão. Então eu quero que você entenda que a igreja não é um lugar de gente desocupada, não. Nós fomos chamados por Deus para fazer a obra de Deus. Nós somos funcionários do rei. Por isso, irmãos, eu queria que você entendesse aqui. Por que o nosso Deus é um Deus empreendedor? Segundo, o nosso Deus é um empreendedor que contrata trabalhadores. Por isso que Ele é chamado de o Deus que dá o que? A paga. Essa é a melhor frase: Deus te pague. Deus te pague. A gente só aumenta a dívida dele: Deus te pague.
E Ele paga mesmo. E eu queria que você entendesse um princípio bíblico. Tudo que o homem semear, ele vai o quê? Colher. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Vamos ler juntos? O que é que diz? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que os homens semear, isso se chama uma lei da recompensa. Tudo que você faz e que eu faço, vai ter uma recompensa de Deus. Há um princípio espiritual, moral na história, de recompensa. Você lembra que lá em Mateus capítulo 24, vai ter no checklist do juízo final, está lá: tive fome e não me deste de comer, tive sede e não deste de beber, estava nu e não me vestiste. Significa que omissão vai ser recompensada. Por isso, irmãos, a gente tem que ter temor a Deus. Esse Deus que dá a paga significa que um dia nós vamos acertar as contas com Ele. Tudo que a gente fizer uns pelos outros, contra o outro, tem uma recompensa. Vocês que ficam na internet aí falando mal da gente aqui, Deus te pague. Você já notou que as pessoas julgam o que está no nosso coração? As nossas motivações, as nossas intenções? Quantas pessoas estão na igreja hoje fazendo mal? Fazendo mal. Você acha que isso vai passar impune diante de Deus? Porque o nosso Deus é o Deus que dá o quê? Apaga. Tem pastor que ele acha que ele é dono das ovelhas, dono da igreja. A igreja é de Jesus, irmãos. Ele é o dono da igreja. E Jesus sabe, Ele caminha na igreja. Ele está aqui hoje, o Espírito Santo está aqui, nós estamos reunidos em nome de Jesus. Ele está trabalhando aqui no seu coração, no meu. Ele nos sonda, nos conhece. De longe, antes que a palavra saia da mão. Ele sabe tudo. Então é preciso que haja temor no meu coração, no seu coração, porque o nosso Deus é o Deus que dá a paga. Por isso, meus amados irmãos, eu queria que você lesse Hebreus 6:11, para dizer para você que não tem aposentadoria no reino de Deus. A sua aposentadoria é quando você morre. Aí você vai receber a aposentadoria lá no céu. Mas aqui na terra, nós temos que continuar servindo a Deus. Vamos ler juntos? Hebreus 6:11. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Hoje nós servimos a Deus servindo uns aos... E fala do passado e fala do presente. Serviu no passado e continua servindo. E o nosso Deus, com o nosso patrão, está lá olhando. Ele não é injusto. Ele não é injusto. Ele dará a paga. Irmãos, eu queria que você pensasse um pouco na seriedade desse assunto. Abra a sua Bíblia, por favor, lá em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Segundo Coríntios 5:10. Veja que coisa. Vamos lá? Porque importa que todos nós compareçamos para que cada um receba segundo o bem.
Você entendeu isso aí? Que você vai comparecer perante o tribunal de Cristo. E você vai prestar contas de tudo que você fez através do seu corpo. Nós temos recompensas imerecidas e graciosas que Deus derrama sobre os trabalhadores da seara. Tudo é pela graça. Mas aí entra a questão dos galardões, entra a questão das recompensas. E há recompensa tanto de penalidades. Jesus diz lá para Cafarnaum: se em Sodoma e Gomorra fossem feitos os milagres que fizeram aqui, eles teriam se convertido. E Jesus diz: haverá maior rigor para vocês. Porque quem muito recebeu, muito será o quê? Cobrado. Cobrado. Esse é um assunto, irmãos, que enche o meu coração de temor a Deus. Eu não posso fazer nada contra você, uns com os outros, que visem prejudicar você, porque eu temo a meu Deus. Eu não posso fazer determinadas coisas contra a igreja, na igreja, porque eu vou prestar contas. Aquele que julga retamente, Ele é o Deus que dá a paga. Irmãos, aí daquele que cair na mão do Deus justo. A gente precisa ter temor. Nós estamos participando desse maior empreendimento da história, que é o privilégio de ser trabalhadores do reino. Por isso que eu queria que você fosse lá para 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. O que diz aí? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo do Senhor o vosso trabalho não é vão. Tudo que nós fizermos para Deus, tudo aquilo que Deus faz através de nós, irmãos, não é vão. As recompensas do trabalho aqui na terra é para você comer, para você se divertir, para você se sustentar, para você fazer o bem com aquilo que você ganha, com aquilo que você produz. Mas no Senhor, aquilo que a gente faz no Senhor, vamos ser recompensados. Jesus disse que até um copo d'água que você der para um profeta dele em trabalho, um copo d'água, você será recompensado. Então pensa nisso. E quando você usar essa expressão, Deus te pague, pode ter certeza que Ele paga mesmo. Ele paga. Paga bem, paga justamente. Ele não é injusto para ficar esquecido em nada que nós fizemos por Ele e para Ele. Por isso, essa semana eu estou morando na carta de Filipenses, a carta da alegria. E Filipenses 1, 21. Paulo diz assim: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. A gente podia pegar esse versículo e fazer uns exercícios. Para mim, o viver é dinheiro e o morrer é o inferno. É prejuízo. Mas veja o que Paulo fala na continuação: entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de
escolher. Eu estou doido para morrer, porque para mim é lucro. Mas eu tenho um trabalho para fazer. Veja o conflito de Paulo. Se é para eu ficar aqui, para poder servir vocês, eu vou servir. Se não, que ele me chame. A consciência é olhando para a vida da perspectiva de Deus. Então você não vive inutilmente. Aliás, dá para cantar aquela música, nós não somos inúteis. A vida é uma dádiva de Deus que Ele nos dá, para que através da nossa vida, a obra dele se concretize, se realize. Ele é o Deus que dá a paga. O Deus que dá a paga é o Deus empreendedor, é o Deus que contrata, é o Deus que recompensa. Dá até para fazer uma CLT celestial. Contrata, paga bem. E Ele está conosco no fazer essa obra. Tiago capítulo 4, versículo 17. Para encerrar. Vamos ficar de pé? Vamos ler juntos esse versículo? Vamos ler aí bem forte. O que diz? Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz. Você sabe o que tem que fazer? Todo mundo sabe aqui. Tem que orar mais, tem que amar o irmão, tem que servir ao Senhor com alegria. Agora, se você não está fazendo, a omissão é pecado. O nosso Deus é o Deus que dá a paga. Amém? Amém. Senhor Deus.